Carta de Paulo à Igreja de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12. Que diz assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Apenas o versículo 14 que diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Queridos, conta a história que um certo homem, ele estudava muito, se dedicava muito para estudar as guerras que aconteceram ao longo dos anos na história mundial. Esse homem, ele se dedicava horas, dias, leituras, meses, estudando as histórias de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim, histórias desde lá das antiguidades. E esse homem, um dia, ele veio a falecer. E quando ele chega no céu, ele encontra-se com apóstolos, e ele chega para um dos apóstolos de Jesus, que você o conhece, chamado Pedro, e diz: Pedro, eu vou lhe fazer uma pergunta que é do meu maior interesse. Eu gostaria de saber quem foi o maior general de guerra de todos os tempos. E Pedro olha para ele e procura ao redor dele quem que seria, e ele aponta para um senhor que estava lá. Quando aquele homem olha para aquele senhor, ele se assusta e diz: não é possível. Por que não? Porque esse é o meu vizinho. E ele trabalhava num serviço comum, numa empresa qualquer. Todos os dias tinha uma rotina absolutamente normal. Esse que não pode ser o maior general de todos os tempos. Então Pedrão olha para ele e diz: pois é, ele até seria, se ele não tivesse desistido. Ele seria um homem que teria deixado a história marcada, se lá na sua juventude ele não tivesse tido a decisão de desistir daquele propósito que queimava no seu coração. Você já parou para pensar quantas coisas, quantos objetivos, quantos lugares você já poderia ter alcançado, nós já poderíamos ter alcançado, se nós não tivéssemos desistido de diversas coisas ao longo da nossa vida? Se você não tivesse desistido da academia aquela vez, você já estava com uns quilinhos a menos, não é verdade? Se eu não tivesse parado em 2020, não precisava sofrer tanto agora. Se você não tivesse desistido daquela faculdade aquela vez, que você dizia que a pressão era muito grande, hoje você já estava formada, você já estava formado. Se você não tivesse desistido daquele sonho, daquele pequeno projeto aquela vez, talvez hoje nós poderíamos estar vivendo a realização de coisas extraordinárias. Quantas coisas que nós perdemos, quantas oportunidades que nós perdemos, quantas coisas que nós poderíamos ter vivenciado ao longo da nossa vida, se nós simplesmente não tivéssemos desistido por causa das circunstâncias. Quantos talentos são enterrados quando nós simplesmente decidimos desistir. Imagine se o NASA resolve desistir de fazer ou treinar violão. Não seríamos tão abençoados com canções como hoje. Se o nosso pastor desistisse do seminário, desistisse simplesmente de ser pastor, não receberíamos tantas palavras poderosas como nós recebemos nos nossos cultos aqui.
Se você tivesse desistido, talvez no meio do caminho, hoje você talvez não teria alcançado os seus objetivos, os seus sonhos. Alguns permaneceram firmes e hoje estão vivendo o resultado da sua persistência. Outros desistiram e hoje se lamentam por não alcançar aquilo que tanto desejavam. Há uma frase que é atribuída ao Dr. Augusto Cury, que ele diz assim, que nos cemitérios estão soterrados as maiores preciosidades da humanidade. Nos cemitérios estão soterrados talentos, dons, músicas que nunca ninguém cantou, poesias que nunca ninguém falou, coisas extraordinárias que nunca ninguém viu e ninguém fez, porque algumas pessoas, no meio da sua caminhada, no meio dos seus objetivos, caminhando em direção aos seus propósitos, resolveram desistir por causa daquilo ou por causa das circunstâncias adversas. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite e nos congregou nessa quinta-feira da vitória para nos dizer que desistir não é uma opção. Você pode dizer bem forte, desistir. Com força diga, desistir. Não é uma opção. Você não pode optar por desistir. E o texto que nós lemos nessa noite, Paulo está se apresentando mais uma vez, como em várias das suas cartas, como um atleta. Ele usa por diversas vezes essa analogia de um atleta, de uma pessoa que está perseguindo um alvo, de uma pessoa que está caminhando em direção a um propósito. Paulo, ele tem um propósito muito específico na sua frente. Paulo, ele tem um objetivo muito claro na sua frente. E ele compara essa sua perseguição a esse objetivo como uma corrida. Não uma corrida de 100 metros rasos que você tem que correr em segundos, mas uma corrida de maratona, que ele vai caminhando e caminhando até chegar no seu objetivo, até chegar no seu propósito. E toda vez que ele apresenta a vida cristã, a vida indo em direção ao alvo que é Cristo, a vida caminhando em direção aos propósitos de Deus, ele nos apresenta algumas verdades que são importantes para nós podermos continuar a nossa caminhada. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês essas verdades para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Para que você não chegue na metade de 2023 e desista das coisas extraordinárias que Deus quer realizar na sua vida. Nós precisamos chegar no objetivo, nos propósitos de Deus para as nossas vidas. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo há de nos dar graça para que nós possamos nos levantar e dizer, eu não vou desistir, mesmo em meio a quaisquer adversidades que possam surgir. Eu vou prosseguir o propósito de Deus para a minha vida. Então Paulo nos ensina algumas verdades que eu preciso compartilhar com vocês. A primeira delas está no verso de número 12, que ele diz assim, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. A primeira coisa que Paulo nos ensina a respeito dessa grande corrida que nós estamos vivenciando em direção aos propósitos de Deus na nossa vida, é que ele tem consciência assertiva a respeito do lugar aonde ele está. Ele consegue mostrar para nós exatamente a posição que ele está na corrida. Ele diz, não que eu já tenha alcançado. Eu sei exatamente aonde eu estou. Um dos maiores perigos para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, é não termos consciência do lugar aonde nós estamos. Uma das maiores ferramentas do adversário contra a nossa vida é nos fazer ou deturpar a percepção da onde estamos. Para alguns, ele faz sentir que está
aonde não está ainda. Para outros, ele ofusca a percepção para pensar que não está aonde de fato já está. Vamos lá, para que nós venhamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter consciência do lugar que nós estamos, assim como Paulo sabia aonde ele estava. Paulo sabia duas coisas, dois aspectos muito importantes para nós. Primeiro, ele sabia que ele não tinha alcançado o objetivo dele ainda. Ele sabia que, embora ele estava numa grande corrida, embora ele estava num longo percurso, ele ainda não tinha chegado lá. Ele sabia que ele ainda tinha muita caminhada pela frente. Ele sabia que ele ainda tinha muito o que crescer pela frente. E essa percepção nós precisamos ter. Porque muitas pessoas desistem porque elas acreditam que já chegaram aonde deveria chegar. Muitas pessoas desistem porque acreditam que já chegaram ao ápice daquilo que precisavam. Tá bom assim, já estou fazendo o suficiente, já estou vivendo o suficiente, já estou no lugar certo, já realizei o que eu tinha para realizar. E quando você tem a falsa sensação de que você já chegou aonde você deveria chegar, você começa a desanimar. Você desanima de vir à igreja, você desanima de acordar cedo para prosseguir seus sonhos, você desanima de se esforçar para fazer as coisas acontecer, porque na sua cabeça o inimigo plantou uma semente dizendo, tá bom assim. E em vez de você crescer, você vive uma vida estagnado. Esse sintoma é o sintoma da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma das igrejas do Apocalipse que Cristo inspirou as suas cartas, as cartas de João para enviar para aquelas igrejas. E uma daquelas igrejas da Ásia, João escreve, inspirado por Cristo, ele escreve dizendo que essa igreja, ela se achava rica e que não precisava de mais nada. Eles estão num estado de estagnação, não preciso de mais nada, já tenho o suficiente. Aí Jesus exorta eles dizendo assim, aconselho-te que comprem de mim ouro, vestes, colírio, óleo, porque vocês estão miseráveis, pobres, cegos e nus. Há um perigo muito grande em você achar que o que você tem já é suficiente. Sansão achou que o que ele tinha já era suficiente. Eu tenho poder, eu tenho a força, eu não preciso de mais nada. Eu vou viver a minha vida, se Deus me der saúde, o resto eu corro atrás. Não preciso de me esforçar mais, não preciso mais temer ao Senhor, vou viver conforme as coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo, e olha o fim que Sansão levou, porque ele estagnou a sua vida, ele acreditou que aquilo que ele possuía já lhe era suficiente, mas no reino de Deus, não é assim, sempre tem um pouquinho mais para nós avançarmos. Eu me lembro, há uns 12 anos atrás, quando eu tive a primeira conversa com o nosso pastor presidente, pastor Nilton. Um conselho que o pastor me disse e eu guardei no meu coração, porque naquela época me chamou muita atenção. O pastor disse assim, eu com toda a minha experiência ministerial, tenho muito o que aprender ainda. Meu filho, nunca saberás tudo, sempre terá algo para você aprender. E nós precisamos viver nesse padrão, de que embora você já tenha vivido muitas coisas, embora você já tenha experimentado muitas coisas, embora você já tenha conhecimento sobre muitas coisas, sempre há algo para você crescer ainda. Você precisa dizer, eu não posso me conformar com os níveis que eu estou, eu preciso prosseguir e alcançar níveis ainda maiores para experimentar coisas extraordinárias de Deus sobre a minha vida. A sua vida espiritual não pode se estagnar. Eu vou no culto da vitória, tá bom. Eu já estou fazendo a campanha, tá bom. Para que mais? Eu já leio a Bíblia quando o pastor lê, tá bom. Eu já oro quando o pastor ora por mim, tá bom.
O inimigo está colocando isso na sua cabeça. Tá legal, tá bom assim. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero mais com você. Ele quer ter experiências com você diariamente, frente à palavra de Deus, na intimidade do seu quarto de oração. Ele quer te levar a níveis mais profundos, a lugares mais profundos, a experiências maiores. Você não pode estagnar a sua vida espiritual. Você não pode estagnar a sua vida sentimental. Você sabia, pesquisas recentes apontam que o índice de casamento, de divórcio, com 25 anos de casamento para mais, aumentou cerca de 20%. Porque as pessoas chegam nos 25 anos e dizem: eu já sei de tudo. Eu já sei todas as coisas, ninguém me ensina mais, não preciso mais fazer curso, não preciso desse negócio de palestra, não preciso de aconselhamento, não preciso de nada, não preciso de ninguém me discipulando. E você estagna, e você vai vivendo uma vida estagnada, e você vai vivendo uma vida que você não alimenta mais, que você não busca mais conhecimento, que você não busca mais se aprofundar nas palavras de Deus, e viver o extraordinário de Deus, e você não ora mais pelo seu casamento, e você vai se estagnando, vai morrendo, vai esfriando, e você daqui a pouco acabou. E não sabe por quê, mas é porque você resolveu dizer que já estava suficiente assim. E Deus está dizendo: tem águas mais profundas para você. Não estagne a sua vida profissional. A sociedade está em constante mudança. As tecnologias estão avançando todos os dias. Todos os dias algo novo, todos os dias um humano é substituído por uma máquina. E você está estagnado, 20 anos, 30 anos. E você daqui a pouco culpa Deus porque as portas se fecharam. Mas Deus está olhando para você e está dizendo: ei, está na hora de você se despertar e dizer: eu vou crescer um pouco mais. Eu vou experimentar algo novo. Eu preciso crescer e avançar na minha vida. Você acredita nessa palavra? Porque o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: tem muito mais de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Se você acha que já experimentou muito de Deus, se prepara, porque tem muito mais de Deus para você. Tem águas muito mais profundas de Deus para a sua vida. Não se permita estagnar. Mas no segundo aspecto que eu estava falando, é que as pessoas às vezes não tem consciência de que ainda tem muito que avançar. Mas por outro lado, há pessoas que não têm consciência do quanto já avançaram. O inimigo te faz perder a percepção dos seus pequenos progressos. E você diz: poxa, não avancei nada ainda, não cheguei no meu objetivo ainda, não alcancei os propósitos de Deus ainda. Estou fazendo a campanha e parece que a coisa que eu queria tanto ainda não aconteceu. Ainda não alcancei o destino de Deus para a minha vida. E você se esquece dos seus pequenos progressos. Se nós hoje fôssemos embarcar num carro e ir lá para o Nordeste, a gente viajaria o quê? Uns 3.000 km mais? Pouco mais. Tem como você sair de Blumenau e ir lá para o Nordeste, num tiro só, sem parar nenhuma vez? Tem como não. Você vai ter que parar em Curitiba, você vai ter que parar em São Paulo, você vai ter que parar, você vai ter que parar, você vai ter que parar. Você vai ter que parar para abastecer, você vai ter que parar para dormir, você vai ter que parar para comer, você vai ter que parar para tirar foto se a mulher for junto. Tem jeito não. Viu uma árvore bonita, você vai ter que parar para tirar foto na frente da árvore. Daqui até lá, existem muitas paradas no meio do caminho. Mas não é porque você não chegou lá, isso não significa que você não está avançando. Não é porque você não chegou no seu destino, que você vai chegar lá em São Paulo, vai dizer: vamos voltar para casa. Vai? Não vai. Você vai dizer: eu já cheguei até aqui, eu não posso voltar mais. Eu já viajei metade, 1.000 quilômetros, eu não posso retroceder mais. Eu sei qual é o meu destino final. E a gente dá uma paradinha às vezes, mas daqui a pouco liga o carro e diz: eu vou continuar caminhando em direção àquilo que eu propus no meu coração de chegar. E às vezes porque a nossa vida não está acontecendo aquilo que nós queríamos. Às vezes porque está demorando, ou porque parece que os processos estão parados. Algumas pessoas dizem: eu vou jogar tudo para o alto.
Eu não vou mais fazer campanha. Eu não vou mais orar pela minha família. Eu não vou mais insistir em oração. Eu não vou mais cultuar o Senhor, porque parece que as coisas não caminham de acordo com aquilo que eu esperava. Meu irmão, não é porque você não chegou lá ainda que você já não avançou muito. Você se lembra quando você começou na noite da vitória? Alguns estão começando agora, outros já são de algum tempo atrás. Mas quando você chegou pela primeira vez no culto desse, você chegou todo atribulado, toda atribulada. A vida estava virada de ponta cabeça, um nó. Alguns pensando em suicídio. Aí você veio no culto e chorou. Você veio no outro culto e a palavra falou com você. E você disse: eu preciso disso. A sua semana já começou a ser melhor. O seu mês já começou a ser melhor. E você foi insistindo, e você foi insistindo. E olha você aqui de pé até hoje. Não é porque você não chegou no destino que você já não progrediu muito. Antes você chegava aqui atribulado e atribulada. Hoje você sai daqui sendo um ambiente de paz para quem está na sua volta. Antes você chegava aqui como uma cisterna vazia e seca. Hoje você já sai daqui sendo uma fonte lá no seu trabalho, na rua, na sua casa. Porque a noite foi mudando a sua vida. Cristo foi se movimentando através de você. Não é porque você não alcançou aquilo que você tanto deseja, que você já não alcançou grandes progressos na sua vida. O inimigo está dizendo para ocultar isso. O inimigo está colocando na sua cabeça que não vale a pena. Mas olha você aqui de pé para dizer: vale a pena sim. Eu sei que Deus está fazendo uma obra extraordinária na minha vida, na minha história. Você já enfrentou tanta coisa, né? Você já enfrentou tempestades até piores do que aquela que você está enfrentando hoje. Já teve noite que você disse: não passa de hoje, vou morrer. Mas você sobreviveu os piores dias da sua vida. Você sobreviveu os piores momentos da sua história. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: se você sobreviveu até aqui, eu não vou abrir mão de você. Eu não vou abrir mão daquilo que eu comecei na sua vida. Quando você pensou que ia morrer, o Espírito Santo de Deus te visitou e disse: não morre não, não vai perecer coisa nenhuma. Eu tenho propósitos extraordinários. E assim diz o Senhor para alguém aqui nessa noite: eu comecei a boa obra na sua vida e não vou parar pela metade. Eu vou realizar tudo o que eu falei ao teu respeito. Se você crê nessa palavra, celebra o nome do Senhor Jesus nessa noite. Você não pode desistir, porque embora você não tenha alcançado aquilo que você tanto deseja, mas você tem muito a progredir ainda, e você tem muito a agradecer pelo que você já progrediu. Mas em segundo lugar, você não pode desistir, segundo o versículo de número 13, que ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Desistir é uma opção para as pessoas que insistem em olhar para o futuro com a ótica do passado. Muitas pessoas desistem porque elas insistem em olhar para frente com os óculos, com a ótica do passado. Elas acham que o seu futuro será determinado a partir daquilo que elas viveram lá atrás. E por causa dos traumas de ontem, por causa das frustrações de ontem, por causa daquilo que deu errado ontem, você determina que tudo vai ser do mesmo jeito
amanhã. As pessoas desistem porque elas usam a ótica de ontem para definir o amanhã. Eu lembro-me do dia que Jesus estava andando na beira da praia. E quando Jesus estava andando na beira da praia, ele encontrou alguns homens que estavam lavando a sua rede. E Jesus olha para eles, depois de cultuar, de pregar, e diz para eles: voltem para o meio do mar e lancem as suas redes. Sabe o que Pedro responde para Jesus? Mestre, havendo lançado a rede a noite inteira, nada pescamos. Ele está definindo o futuro a partir do passado. É o mesmo barco, é a mesma rede, é o mesmo mar, é o mesmo lugar. A frustração que aconteceu na noite passada vai acontecer na noite seguinte, Jesus. Mestre, nós já nos decepcionamos uma vez. Mas aí parece que no estalar o Espírito Santo vai lá na alma de Pedro. E ele diz assim: mas sob a tua palavra, nós voltaremos lá e lançaremos a rede. Eu acho que Pedro entendeu um negócio. Na noite passada, Jesus não estava no barco. Mas nessa noite, Jesus está no barco. Pode ser a mesma rede, pode ser o mesmo mar, pode ser o mesmo barco, pode ser a mesma localização, mas nessa noite é diferente, porque Jesus atravessou a minha história, e eu tenho certeza que aquilo que Ele preparou para mim é muito maior do que a frustração da noite passada. Meu irmão, minha irmã, não é porque deu errado ontem que vai dar errado sempre. Não é porque você se frustrou lá atrás que você nasceu para se frustrar. Não é porque alguma coisa não aconteceu como você queria, porque algumas coisas desandaram na sua vida, que você vai sempre viver isso. Não, o seu passado não pode determinar o seu futuro. O passado é uma lição, não um padrão. Você precisa olhar para trás e tirar as maiores lições da sua vida, mas você não pode usar isso para padronizar o seu amanhã. Lições, beleza. Padrão é o que Jesus está falando. Eu vou viver tudo o que Jesus tem para minha vida. E a maldição? Maldição até conhecer Jesus. Quando você foi conhecer o Jesus, toda maldição foi quebrada. Não tem maldição hereditária, não tem maldição de pai, não tem maldição de avô, não tem maldição de amigo, não tem maldição de invejoso. Toda maldição foi quebrada a partir do momento que Cristo mudou a sua história. E Ele te trouxe aqui para te dizer: aquilo que te fez chorar ontem vai ser motivo para você fazer culto de ação de graças amanhã, porque Jesus cruzou o rumo da sua história. Eu sei que você se frustrou lá atrás. Eu sei que talvez lá atrás alguns relacionamentos não deram certo, mas não permita que isso determine o seu futuro. Aquele relacionamento que te frustrou lá atrás não pode determinar o seu futuro amanhã. Deus está dizendo: eu tenho coisas novas para você. Aquele negócio que você se decepcionou lá atrás não pode te fazer ter medo para o seu amanhã. Deus te diz: eu vou abrir as portas e abençoar a sua vida. Aquilo que te fez chorar ontem não pode te fazer ficar com medo e temeroso para aquilo que Deus está preparando amanhã. Mas se levanta com ousadia e diz: eu vou caminhar em direção ao propósito de Deus para a minha vida, para a minha história. Mas Mateus, eu pequei. Se Paulo fosse olhar o seu passado, Paulo jamais seria um pregador do evangelho. Olha quem foi Paulo, meu irmão. Arrastava cristãos pela rua da cidade, fazia eles blasfemar contra Deus, assassinou inúmeros cristãos em nome da palavra de Deus, cometeu inúmeros pecados diante do Senhor. Mas ele olha para nós e diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo,
para o prêmio do Senhor sobre a minha vida, para aquilo que Deus tem para a minha vida. O inimigo vai ficar a todo tempo e todo instante querendo lembrar você do seu passado, mas você precisa olhar para a palavra de Deus e dizer: eu sei o prêmio que Ele tem para mim lá na frente. Esqueço das coisas que para trás ficaram. Antes de eu começar na The Blue, eu era uma pessoa, mas agora Cristo cruzou o meu caminho. Antes de eu entrar na The Blue, eu vivia uma vida, mas agora Cristo cruzou o meu caminho. Agora os meus projetos não são mais meus projetos, mas é o projeto de Cristo para a minha vida. Agora os padrões não são mais os anjos de antes, agora é o padrão de Cristo para a minha vida. Agora não é mais os amigos que vão me aconselhar, agora é a palavra dele que vai guiar os meus passos. Eu vou viver tudo o que Deus tem para a minha vida. Se você acredita nessa palavra, pode celebrar ao nome do Senhor Jesus nessa noite. E eu encerro dizendo que Paulo, ele olha para nós e diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio de Deus em Cristo para nós. O prêmio de quem? De quem, meu irmão? O prêmio de quem? O prêmio de Deus. Paulo está correndo uma grande corrida, mas ele não está esperando o prêmio de homens, porque ele sabe que o seu prêmio vem de Deus. Ele não precisa da aceitação de homens, porque ele sabe que ele já tem o prêmio de Deus. Ele não precisa de respostas humanas. Ele entende que tudo o que ele precisa está em Deus. Sabe qual é o grande erro nosso? E que faz muitas pessoas desistirem? É que elas esperam de Deus bênçãos da terra, coisas da terra, quando na verdade nós devemos desejar a Deus e permitir que Deus cuide de nós na terra. C.S. Lewis diz em uma das suas frases mais impactantes: queira o céu e terás a terra de lambuja, queira a terra e não terás nenhum dos dois. Quando você quer Deus acima de tudo, Deus se encarrega de cuidar de tudo para você. Eu me lembro de um dia que eu estava orando. Deixa eu compartilhar isso e eu vou encerrar. Eu estava orando num culto que eu dirigia, no setor que eu congregava. Eu estava orando e dizia: Senhor, eu quero os teus sinais, eu quero ver maravilhas, eu quero ver milagre, eu quero ver. E um dia o Espírito Santo me visitou com muito poder, e ele foi na minha alma e disse assim: Mateus, queira a minha presença e terás os meus sinais. Você não precisa dos sinais, você precisa da minha presença. Se eu estiver lá, pode ter certeza que o resto eu tomo conta. Do resto eu cuido, do resto eu vou aplanando. Tudo o que nós precisamos nessa noite é da glória de Deus sobre as nossas vidas. Tudo que você precisa nessa noite é da presença de Deus sobre a sua vida. Tudo que você precisa é da vida de Deus dentro de você. Mateus, mas eu preciso que Deus mude o meu casamento. Se você tiver Deus, o seu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Mateus, mas eu preciso de uma cura na minha saúde. Se você tiver a presença de Deus, a tua saúde nunca mais vai ser a mesma. Mateus, mas eu preciso de uma bênção material. Se Deus estiver na sua vida, Ele vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai preparando as coisas para você. Queira Deus e você vai ter tudo o que você precisa dentro de você. Quem acredita nessa palavra pode celebrar o nome de Jesus. Fica de pé comigo, por gentileza. Nós estamos numa grande corrida.
2023 está só iniciando. Talvez você está um ano, um mês, um dia, mas você já está nessa grande corrida. Eu não vou dizer para você que essa corrida vai ser fácil, nem que ela vai ser curta, mas eu vou dizer para você que vai valer a pena. Se você não desistiu hoje, você nem imagina o que Deus está preparando para o seu amanhã. Só 3 pessoas receberam essa palavra. Eu vou dizer de novo. Se você não desistiu hoje, você nem imagina o que Deus está preparando para você amanhã. Parece que você está tão longe, né? Mas vai caminhando. 1% todo dia, não é assim? Um pouquinho todo dia. Uma caminhadinha todo dia. Um passo por dia. Mas vai caminhando. Vai se escorando, mas vai caminhando. Vai chorando, mas vai caminhando. Vem se arrastando, mas vem. Porque quando você chegar aqui, a graça de Deus vai encher o seu coração. O poder de Deus, ele não se aperfeiçoa quando você bate no peito e diz eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você diz eu estou fraco, Jesus. É aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza.